Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. São 20h06, horário de Brasília. Estamos no ar com o nosso encontro semanal com o programa TV Sindmédico. E nós vamos começar esse programa com a entrevista da semana. Estamos recebendo aqui a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, doutora Cláudia Fernanda Pereira. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Que representa, está sendo entrevistada aqui pela TV Sindmédico. É muito importante, né? O sindicato ele tem tido uma atuação bastante importante na questão do direito da saúde, né? Da reafirmação dos direitos. É bastante interessante vir aqui. Doutora Cláudia, para situarmos os nossos espectadores, explica, por favor, qual a função do Ministério Público de Contas? Bom, essa pergunta ela é bastante propícia, né? Porque o Ministério Público de Contas ainda é uma instituição pouco conhecida, apesar de ser uma instituição secular. O Ministério Público de Contas ele atua na fiscalização das leis que se referem a toda a parte do controle externo. O que é isso? Fiscalização de contas públicas, licitações, contratos, enfim. É toda essa parte que tem a ver com o controle externo do Tribunal de Contas, do Distrito Federal, no caso do DF. Essa semana a mídia tem sido surpreendida, desde a semana passada praticamente, pelas recentes notícias sobre gravações telefônicas envolvendo o vice-governador Renato Santana e um ex-secretário de Estado falando sobre esquemas de corrupção no GDF. O MP, ele anunciou que vai investigar o assunto e já tomou algumas medidas no dia de hoje, dia 19. O que está sendo feito neste primeiro momento, doutora? Então, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal, juntamente com o Ministério Público do DF Territórios, adotou como primeira providência a requisição de informações e documentos. Depois que chegarem essas informações e documentos, o Ministério Público traçará a sua estratégia de atuação que vai permear todo um processo legal de acompanhamento, de controle e de fiscalização. E caso as denúncias se confirmem, o Ministério Público de Contas oferecerá uma representação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para que isso seja apurado dentro do Tribunal de Contas. E o MPDFT, que é quem atua primordialmente, né, perante o Poder Judiciário, deverá também adotar suas providências perante o Poder Judiciário. Doutora Cláudia, vamos colocar nesse turbilhão de acontecimentos, nós não poderíamos deixar de falar sobre as OS, né? O Ministério Público de Contas, o MPDFT, e o Ministério Público do Trabalho, eles entregaram uma recomendação conjunta ao governo do Distrito Federal para que não fossem firmados contratos de gestão com organizações sociais. Por que eles fizeram isso? Então, aqui no Distrito Federal existe um termo de cooperação técnica entre todos os ministérios públicos. Então, um assunto que permeia o Ministério Público do Trabalho, ou do DF Territórios, ou de contas do DF, é um assunto que ele é compartilhado. Então, existe uma fiscalização coletiva. Então, nós, porque esse assunto interessa as três instituições, optamos por fazer uma recomendação coletiva, conjunta, para firmar o posicionamento do Ministério Público do Trabalho, do DF Territórios, do Ministério Público de Contas a respeito desse tema. Doutora, o Sindicato dos Médicos aqui do DF entende que parcerias com OS na gestão e prestação de serviço de saúde não é nada além de uma terceirização. Qual o entendimento do MP de Contas nesse sentido? Olha, depois do plano diretor de reforma do aparelho do Estado, que culminou com a reforma administrativa em 98, alguns termos passaram a surgir, tentando diferenciar o que seria, por exemplo, uma publicização, de uma privatização, de uma terceirização. Mas, na prática mesmo, que o Ministério Público requer e vai fiscalizar, não é o termo que é utilizado, né? Nós vamos fiscalizar o respeito ao que determina a Constituição Federal. Então, se é publicização ou terceirização, ao Ministério Público não vai importar. O que vai importar é se a Constituição Federal está sendo cumprida, porque ela é bastante clara em termos de direito à saúde. A Constituição diz que é um dever do Estado, é um serviço de relevância pública, claro, não é? E que tem que ser prestado de acordo com a lei. E a lei é a lei orgânica do SUS, a LOSUS, que determina que a participação das empresas privadas, né, e das instituições privadas no Sistema Único de Saúde, ela se dê de forma complementar.
E além de ser complementar, é necessário que o governo justifique a opção pelo modelo das organizações sociais, porque senão realmente vai incorrer em inconstitucionalidade, até porque é necessário provar que a capacidade instalada do Sistema Único de Saúde não consegue, é insuficiente para atender aquela demanda numa determinada área. É assim que está na Constituição Federal, é assim que está na lei. Então, para nós, do Ministério Público, o que importa é o cumprimento da Constituição Federal e não o termo que vier a ser utilizado. E o Ministério Público de Contas DF, ele tem uma posição fechada em relação aos contratos de gestão com as OSs? Sim, claro, e a posição só pode ser o cumprimento da lei e da Constituição Federal. O governo tem que cumprir a lei e a Constituição, e acho que essa é a posição do Ministério Público. O Ministério Público não é contra nem a favor. Claro. O Ministério Público fiscaliza o cumprimento da lei. Então, nós estamos aí perseguindo o cumprimento da lei e da Constituição. A senhora acompanha o Noticiário Nacional sobre os problemas referentes às organizações sociais, esquemas ilícitos, corrupção, esquemas ilícitos de financiamento de campanha, uso do equipamento médico para tratamento de cavalos. O DF pode ser palco de algum tipo desse desvio? Então, eu além de ser Procuradora-Geral do MP de Contas do Distrito Federal, eu sou também presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, é o CNPGC. Esse conselho, ele congrega procuradores gerais do país inteiro. E hoje, nesse exato momento, o conselho se dedica a tentar formar um banco de dados em relação a essas organizações sociais, porque não é incomum que um determinado estado possa estar contratando uma organização social que tem alguma pendência, algum problema em um outro estado e ele não conhece aquela situação. Então, é necessário formar esse banco de dados e, lamentavelmente, o sistema das organizações sociais, esse sistema que foi concebido, tem sido palco, como você colocou, para inúmeras irregularidades que ocorrem no país inteiro. E o que a senhora pode falar sobre a atuação das organizações sociais que já estiveram aqui no Distrito Federal? Desastroso, né? A nossa experiência foi desastrosa no Distrito Federal. Nós tivemos o Programa Saúde da Família, que começou com a Fundação Zerbini, primeiro com o Instituto Candango de Solidariedade, depois passou para a Fundação Zerbini, seja por contratos de gestão ou por celebração de termos de parceria. E esse contrato, e quem fala isso não é o Ministério Público, né? Foi o próprio Tribunal de Contas da União que auditou, na ocasião, esse programa, detectou fraudes gravíssimas, assim, por exemplo, a questão da mão de obra, né, da seleção desse pessoal que trabalharia para a organização social e, portanto, para o Programa Saúde da Família. Colocaram situações bem graves, como existiam fichas admissionais, qual a sua experiência profissional? Eu colocava cabo eleitoral do governador, por exemplo. Então, assim, situações como essas teriam no programa, contratações também sem licitação. E, então, o que, na verdade, o Ministério Público quer é que haja uma fiscalização também muito forte, muito incisiva, em relação à admissão dessa mão de obra, a essa questão de como isso é comprado, né? E fora também o Programa Saúde da Família, nós tivemos também a contratação de uma outra organização social, que foi a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. Na época foi para gerir também as UPAs, também tem problemas, nós tivemos também problemas nessa contratação. Depois a Real Sociedade Espanhola, para o Hospital de Santa Maria, e acho que é bom colocar que em todos esses casos o Ministério Público atuou. Em todos esses casos houve ações judiciais do Ministério Público, ações civis públicas, ações de improbidade, e essas ações civis públicas, né, que a gente pode até citar nos 3 casos, elas foram totalmente procedentes. Então, o pleito do MP-DFT, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, foi considerado procedente. Os contratos eram nulos e irregulares. Apenas a decisão já saiu quando já tinham sido executados e agora o Ministério Público caminha para buscar as responsabilidades e o ressarcimento aos cofres públicos. E dentro dessas ações do Ministério Público de Contas, ele também pediu cópias dos processos de qualificação das organizações sociais já efetivadas pelo governo do Distrito Federal. O que motivou esse pedido? O Ministério Público de Contas entende que é necessário haver uma fiscalização tempestiva. Com esse pedido de cópias, nós vamos analisar se a qualificação se deu de forma correta, para evitar que haja a celebração de um contrato de gestão com quem foi já qualificado de forma irregular. Então, é uma atuação prévia que o Ministério Público quer fazer, uma discussão da legalidade, da qualificação dessas organizações sociais, porque eu acho que todos já entendem bem, né, que essas organizações sociais são entidades, né, sem fins lucrativos que recebem essa qualificação de organização
organização social e, a partir daí, elas estão aptas para celebrar um contrato de gestão com o Estado e receber aí recursos públicos, a possibilidade de servidores trabalharem debaixo desse contrato e até mesmo bens, né, com permissão de bens e etc. Então, para o Ministério Público é muito importante fiscalizar o processo, a entrada desse processo, que é a qualificação das organizações sociais, já para poder verificar se há alguma irregularidade e atuar antes da celebração do contrato de gestão. Doutora Cláudia, o presidente do TCDF, o Renato Rainha, afirma que a contratação de pessoal por organizações sociais e empresas terceirizadas também entra nos cálculos de responsabilidade, da lei de responsabilidade fiscal. Quero saber qual é o entendimento da senhora sobre isso. O conselheiro Rainha está completamente correto, o presidente do tribunal. A lei de responsabilidade fiscal tem um dispositivo específico que diz exatamente isso, que essa contratação de mão de obra que procura substituir servidores públicos, ela tem que entrar no cômputo do gasto pessoal. É importante dizer também que essa decisão do tribunal, esse entendimento do Tribunal de Contas DF, é de 2004, no primeiro entendimento, já foi utilizado na época no ICS, depois se repetiu em 2011, já com a Real Sociedade Espanhola, se repetiu agora em 2015, houve um recurso da Procuradoria-Geral do DF, mas foi desprovido agora em 2016. Então é um entendimento bastante antigo que o tribunal vem reiterando. E é preciso se entender que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina um limite de gastos. O Distrito Federal, ele já está acima de 47%. Então, ele não pode gastar mais. O limite já está quase estourando, que é de 49%. Já superou de 46%, mais de 46%, né, que é o da lei é o limite prudencial. Tem que haver uma redução dessas despesas com o pessoal e não um incremento. E os contratos de gestão com as organizações sociais, nesse aspecto, eles entram nesse cômputo do limite, certamente. O GDF ele aponta o Hospital da Criança de Brasília, José de Alencar, gerido pelo ICIP, como um exemplo de sucesso de como funcionariam as organizações sociais que viessem a ser contratadas. Eles sempre colocam isso como palco. O Ministério Público de Contas acompanha o funcionamento dessa organização social? Sim. Desde 2007, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal questionou, já de saída, o convênio que havia sido celebrado com o Distrito Federal e a Abrace para a construção desse hospital. Por meio disso, foi feita uma concessão de direito real de uso, que é a doação, que é disponibilizar o terreno para a contratação do hospital, tudo sem licitação. Então, a partir daí, o Ministério Público já começou a atuar. Também atuamos na questão da qualificação do ICIP. Entendemos que havia irregularidades na qualificação do ICIP, que é a organização social que foi criada sem nenhuma experiência, até porque ela não existia, para fazer essa gestão do Hospital da Criança. E também atuamos no contrato de gestão, porque entendemos que o contrato de gestão tinha algumas irregularidades, como, por exemplo, a ausência de custos, né? Não tinha uma fixação dos custos que fosse de uma maneira clara para que nós pudéssemos fazer aquele acompanhamento. Além disso, as prestações de contas do contrato de gestão, que é celebrado com o ICIP, elas são analisadas pelo Tribunal de Contas e o Ministério Público dá parecer. Nós demos parecer já nessas 4 prestações de contas, tem 2 que já foram julgadas regulares, uma regular e uma regular com ressalva, mas as outras 2 têm parecer do Ministério Público de Contas, inclusive pedindo reinstrução para que o assunto seja melhor tratado. E também o ICIP recebeu recursos federais, é preciso que se diga, mais de 70 milhões de reais, e eu não tenho notícia realmente se o Tribunal de Contas da União examinou as prestações de contas do ICIP. São 20h19, horário de Brasília. Estamos no ar ao vivo com o programa TV Sindimédico. Quero agradecer aqui essa primeira participação da Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, doutora Cláudia Fernanda Pereira. Nós vamos fazer um breve intervalo no segundo bloco. Quem estará aqui, doutor Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. TV Sindimédico volta já já.